Vargas Llosa também Tu ocupa o teu. estava naquele momento em que ele ganhou o Nobel, por total casualidade, ele estava em Porto Alegre. Não, ele chegou um pouco depois, foi uma semana, 2 semanas depois. Não, foi no dia, eu me lembro. Não, eu apresentei o Vargas Llosa lá aquela noite. Ocorreu o seguinte, ele recebeu, o pessoal foi no dia 10, que ele tinha aqui o prêmio, ele recebeu uma semana antes. O pessoal do Fronteiras ficou perplexo, porque não havia multa para cancelamento. Fronteiras é o Fronteiras do Pensamento. Viria, né? Fronteiras do Pensamento. Ele não viria. Né? Mas aí, durante a semana, ou foram 2 semanas, uma coisa assim, ele acabou, ele é muito profissional, sempre foi muito profissional. E ele veio, né? Falou, ele trazia... Às vezes não, mas aqui ele trouxe um texto pronto. Para né? ler. Para ler, leu o texto. Era uma pessoa... Eu tinha conhecido, porque eu também o apresentaram em 1997, na Feira do Livro, junto com o Rui Carlos Osterman. Ele esteve aqui na Feira do Livro, depois saímos à noite. Era um sujeito muito educado, muito... de uma família da elite peruana, né? Da elite peruana. Um tio-avô dele foi presidente do Peru, mas foi muito educado, estava muito cansado quando chegou, e aí eu vi que formidável leitor ele era. Porque, uma hora antes, pediram para ir lá no camarim, saudá-lo, fiquei... E disseram, não, depois tu deixa ele descansar, que ele está muito cansado. Ele veio de São Paulo, deu 500 mil entrevistas, deu palestra em São Paulo, e realmente ele estava muito cansado. Aí ele disse, não, fica aí. Eu disse, eu vou sair. Não, pode ficar aí. E aí até depois ele contou 2 ou 3 coisas muito interessantes, assim, começou a falar, estava querendo falar. Havia morrido a famosa tia Júlia, então, que fora sua primeira mulher. E ele... falou que havia sentido muito, né? Realmente sentiu muito mais do que ele imaginava, embora tivesse amado-a loucamente, porque há nele, às vezes, umas coisas meio, digamos assim, excessivamente sentimentais, não tanto no texto, né? Mas nele, na pessoa dele. Mas o importante que eu queria contar é o seguinte, então ficamos. E aí eu disse, olha, eu trouxe um livro para o amigo aqui ler, que eu considero o melhor romance, continuo considerando o melhor romance brasileiro publicado nos últimos 30 anos, que é Dois Irmãos, do Milton Ratum. Entreguei o livro para ele. Né? Até na saída estava um grupo de professores ali, jovens, estava lá o meu filho, o Pedro, o Fernando Brum, Nicote. Ele ainda ficou 5 minutos conversando, elogiando professores de literatura, etc. Tá. No dia seguinte havia um almoço ao meio-dia na Unimed. E aí aconteceu, todo o PIB gaúcho, né, querendo ouvi-lo, digamos assim, divulgar ideias. Querendo uma fotinho também. Ele me viu e se dirigiu, passou por você, nem deu importância, para dizer que tinha lido, durante a noite, 2/3 do romance e tinha gostado muito. Quer dizer, um leitor realmente... Leu a melhor parte do romance, né? Porque depois ele ele foi para... Em São Paulo, aí eu falei com o Fernando Schiller, apresentar o Llosa para o Raton. Isso foi feito mesmo, e ele falou muito bem do romance. Teve aqui em Porto Alegre o Javier Cercas, que é um escritor espanhol maravilhoso, né? Um romancista... Muitos na Espanha o consideram hoje o romancista da Espanha. E ele também enumerou e fez o seguinte argumento, também estava apresentando na conversa, enumerou, ele disse o seguinte, poucos romancistas contemporâneos, talvez nenhum, eu não conheço nenhum, pode apresentar um conjunto de obras que tenha 7 obras-primas. 7 ou 8, agora não me lembro bem. E ele começou a enumerá-las como obras-primas incontestáveis, e eu concordei com ele. Do Vargas Llosa, ele falando. Falando sobre o Vargas Llosa. Uhum. Então, ele citou o primeiro livro dele, a mim foi o que me impactou de uma maneira impressionante, de uma forma que eu nunca... Nenhum outro romance, a não ser Crime e Castigo, me impactou, e Crime, Castigo e Guerra e Paz, que é o romance... traduzido originalmente pelo Remy Gorga Filho como Batismo de Fogo. Teve muitos anos e, na verdade, se chama A Cidade e os Cachorros. La Ciudad de los Perros. Perros são os que nós aqui na faculdade chamávamos os bichos, né? Os que entram no primeiro ano, submetidos a uma tenebrosa
violência física, Na escola moral. militar. Na escola militar. Na escola militar. É um romance terrível e, ao mesmo tempo, belíssimo. Então, ele nomeava A Casa Verde, que se passa na Amazônia, que é um grande romance também. Depois nomeava Conversa na Catedral, que ele ultimamente declarava ser o seu melhor livro, que é um livro de 600, 700 páginas, que exige uma atenção, não pode ser lido à noite, porque você é intrincado, ao momento em que 16 diálogos se cruzam, e, no entanto, não é inacessível, como, por exemplo, até certo ponto, é inacessível a Ulisses, do Joyce, que eu li, mas tem horas assim que tu te perde. Esse não, ele tem uma lógica, e realmente é um romance. Eu vou ler depois o famoso começo inicial, que é o segundo começo mais famoso de qualquer romance da América Latina. O primeiro é, naturalmente, Os 100 Anos de Solidão, o Aureliano Buendia. E o segundo é esse início de conversação. Então, 3 romances. Aí ele botou Tia Júlia e o Escrevinhador, quarto romance. Aí botou uma novela que é realmente excepcional, porque tem 5 vozes narrativas, se é possível isso, 4 vozes narrativas. Se contar, um narrador onisciente, o primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, terceira do plural e a primeira do plural. Numa novela de 40 páginas, com uma história muito pungente, chamada, em espanhol, Los Cachorros, e que aqui foi traduzida Os Filhotes, porque cachorro em espanhol é como chamam os filhotes. Aí nomeou A Guerra do Fim do Mundo. Esse é um romance universalmente traduzido, lido, relido, tem centenas de teses sobre esse romance, e se passa aqui no Brasil, e fez com que, inclusive, traduções de Euclides, que eram muito poucas, se multiplicassem em função do livro. E o último, talvez, romance assim acima da média, muito acima da média, é A Festa do Bode, sobre a ditadura do Trujillo e o atentado contra o Trujillo. Ele tem uma coisa assim nos romances histórico-políticos, que configurar é sobre o poder, mas sobre o efeito do poder na vida cotidiana das pessoas. Isto é, em inúmeros personagens de diversas classes sociais, ele compõe sempre painéis que eu considero deslumbrantes, polifônicos, da realidade. Eu vou ler aqui um fragmento da Guerra do Fim do Mundo. Eu costumava indicar para os meus alunos, todos os que leram, eu não estou brincando agora, me mandavam depois, enquanto eu dava aula direta, vinham falar comigo, ou então me mandavam carta, mandavam depois e-mail, agora, às vezes, aparece ali no Face, no Instagram, o Deslumbramento. É uma obra, a mim, me parece uma obra-prima, uma obra genial, porque é muito difícil você pegar um livro genial, como Sertões, e escrever o que ele não escreveu, imaginar o que ele não escreveu. Ele parte dos Sertões, e da concepção dos Sertões, de que a guerra é uma trágica resultância de duas cegueiras. A cegueira do litoral, embebido de ideias modernizadoras, republicanas, e a cegueira dos fanáticos do Conselheiro. E disso resulta essa tragédia. Eu vou pegar só uma cena aqui para vocês verem, das centenas de cenas que são efetivamente empolgantes. Eu li esse livro já 3 vezes e sempre estou com vontade de relê-lo. É o romance que ele dizia assim, o romancista quer escrever sobre a guerra. A guerra é a situação limite do ser humano. O sonho, todo romancista quer escrever guerra e paz. O grande romancista, o ambicioso, o que quer ser romancista, o que quer ser totalizante. O cara quer totalizar. Então, eu tenho que escrever sobre a guerra. E ele encontrou, leu, se documentou profundamente. É o momento em que um personagem... Visitou o sertão da Bahia, foi até Visitou, foi recebido muito generosamente pelo Jorge Amado. Jorge Amado, ele ficou com um agradecimento eterno, também por um famoso Renato Ferraz, eu acho que é um famoso antropólogo, o cara que mais conhecia, então, a história de Canudos. E ele conseguiu, indo lá, isso foi em 70, falar com remanescentes de Canudos, crianças
né, entre 1896 e 97, e que agora eram, nos anos 70, eram senhores, senhoras, velhos, e que evocavam com uma precisão impressionante, era o que tinha acontecido de importante na sua vida, né, naquela vida massacrante do sertão. Conseguiu, então, mas o que ele injeta é o que ele chama o elemento acrescido, que a literatura não é uma reprodução do real, ela parte do real e acrescenta algo, que é resultante dos demônios do escritor, da sua imaginação, do seu conhecimento. Mas ele teve também a grande sacada de botar aquele escocês, aquele monarquista escocês, o que mediu. É um contraponto interessante também, né? Que é o cara que olha por um outro ângulo, assim, não tem nada a ver. Há muitos escritores, aliás, na obra dele há muitas pessoas que escrevem, mas não são normalmente escritores, não são romancistas. Ali, nesse romance, tem um anão que quer registrar a história do conselheiro, que é uma personagem também absurda, né? Ele inventou um homem que anda em quatro pernas, né? E ele é persuasivo, não é fantástico, né? Não, ele sempre mantém-se preso ao horizonte do realismo, né? E ele tem um personagem que é importantíssimo, que é o míope, o jornalista míope, e que no final enxerga. No final ele perde os óculos e começa a enxergar, e termina o romance com ele tendo a visão, que é a história do Euclides da Cunha, né? Que as primeiras matérias sobre Canudos eram escritas sobre a miopia republicana, né? Viva a República, considerando os monarquistas e outras bobagens, e ele tem esse personagem também, né? E tem esse Beatinho que também quer escrever a história do conselheiro. Agora, o conselheiro agonizando, eu acho isso aqui, assim, do ponto de vista imaginativo, né? Provavelmente não ocorreu isso. Naquele momento, o Bentinho, que é um personagem real, mas que ele naturalmente fecundou através da imaginação, naquele momento ele teve a revelação. Chegara a 9ª hora, a hora do Antônio Conselheiro se libertar do invólucro carnal e ascender aos céus. Por que não ficar alegre se o conselheiro descansasse, subisse aos céus para receber a recompensa pelo que tinha feito nessa terra? Ele está cercado por beatas, rezando. Não deveria cantar hosanas? Deveria, mas não pode. Sua alma está trespassada. Ficaremos órfãos, pensa mais uma vez. Então um barulhinho que se desprende do catre, leito, né, onde está o conselheiro morrendo, que escapa por baixo do conselheiro, o distrai. A Madre Maria Quadrado e as beatas já correram à sua volta para levantar seu hábito e limpá-lo. Ele está tendo uma diarreia, né? Muito pura água, porque não tinham mais nem o que comer. Recolher, limpá-lo e recolher humildemente isso que, pensa Bentinho, não é excremento, não é merda. Porque excremento é sujo e impuro. E nada que provenha dele é sujo e impuro. E podia ser suja e impura esta aguinha que brota sem parar faz 6, 7, 10 dias deste corpo lacerado? Terá talvez comido nesses dias qualquer coisa que obrigue seu organismo a evacuar impurezas? É a sua essência que corre por ali. É parte da sua alma. Algo que está nos deixando, pensa Bentinho. Compreendeu imediatamente, desde o primeiro momento. Havia algo de misterioso e sagrado nessas ventosidades súbitas, depuradas, prolongadas, nessas acometidas que pareciam não terminar nunca, acompanhadas sempre da emissão dessa aguinha.
adivinhou. São óbolos, não excrementos. Entendeu claramente que o Pai, ou o Divino Espírito Santo, ou o Bom Jesus, ou a Nossa Senhora, ou o próprio conselheiro queriam submetê-lo a uma prova. Com feliz inspiração, adiantou-se, estendeu a mão entre as beatas, molhou seus dedos na aguinha que vertia o corpo e os levou à boca, salmodiando: é assim que quer que seu servo comungue, Pai. Não é isto um verdadeiro orvalho para mim? Então, todas as beatas também comungaram com ele.